Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com nosso propósito 150 salmos em 150 dias. E neste desafio, hoje vamos meditar um pouco no Salmo 124. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus nosso protetor e libertador. Cântico de romagem, de Davi. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus, um salmo de louvor atribuído a Davi. É um chamado ao reconhecimento, à ajuda de Deus, à intervenção de Deus, à provisão de Deus, o cuidado maravilhoso. É uma exaltação ao Senhor por sua preciosa ajuda em todos os tempos, perigos, em todas as circunstâncias. Deus está nos olhando e nos cuidando. Isto é motivo de nós meditarmos e agradecermos, exaltando ao Senhor. Louvado seja Deus, louvar a Deus pelas suas obras, pela criação, por todo o seu amor derramado sobre nós. E a Bíblia diz lá em Romanos que Deus ele derramou o seu amor em nossos corações pelo seu Espírito Santo. Isso é motivo de alegria. Ele nos chama a reconhecer o Senhor como fonte de nossas bênçãos. Tudo vem dele. Todas as bênçãos que recebemos, desde a vida, ao ar que respiramos, ao deitar, ao levantar, tudo vem dele. Tudo é dádiva de Deus. E por isso o salmista Davi, ele tinha motivos de sobra para agradecer a Deus, para reconhecer Deus como seu refúgio, como seu protetor, como seu libertador. Esse é mais um cântico de romagem, como já explicamos, era um cântico que era cantado nas romarias, ou seja, nas andarilhas deles, quando iam em direção ao templo em Jerusalém para oferecer sacrifício, para adorar a Deus, pelo menos nas 3 ocasiões de festas determinadas por Deus, ordenanças de Deus para com o seu povo. Então eles iam até Jerusalém. Mas é também uma alegoria que nos traz reflexão para a nossa caminhada da vida, porque estamos numa trajetória, numa peregrinação rumo à cidade celeste, rumo ao encontro do nosso Deus. Louvado seja Deus para sempre. E ele começa o salmo dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Nos teriam engolido vivos, porque Israel foi um povo, e nós falamos sempre desse povo, porque é o povo de origem, que deu origem a nós, por extensão, e o Deus sempre esteve com a sua intervenção para livrar este povo, para conduzir o povo, porque Deus fez aliança. Louvado seja Deus. No início da Bíblia nós vemos em Gênesis, quando Deus faz aliança com Abraão e diz que há um povo escolhido, que consagrado seu povo, ele faria aliança, e foi feita aliança. Louvado seja Deus. Naquela época eram oferecidos sacrifícios com animais,
derramando o sangue do animal, mas foi concluído esse sacrifício na cruz do Calvário, quando por um só homem veio o sacrifício vivo, o sacrifício eficaz, que a partir dele nenhum mais seria sacrificado, nenhum mais animal seria sacrificado, nenhum derramamento de sangue seria oferecido a Deus por perdão de pecados, por libertação. Louvado seja Deus. Então ele é o Cordeiro de Deus que foi derramado por nós, o seu sangue, e nós temos acesso a Deus diretamente. Mas naquela época era no tabernáculo que habitava a presença de Deus, e ali se oferecia sacrifícios para perdão, para agradecimento, para oração. Era feita a oração diante do tabernáculo, mas somente o sacerdote. Mas o povo ia para celebrar, e enquanto caminhavam, cantavam os salmos que eram separados para esta ocasião. A ocasião aqui era a lembrança de tudo que Deus havera feito, porque Deus livrou o seu povo do cativeiro, que por conta dos seus próprios pecados, da idolatria, de esquecerem do Deus verdadeiro, foram levados cativos, mas Deus com seu amor os libertou, os resgatou, os protegeu. Louvado seja Deus. E aí ele diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, né? Quando a sua ira acendeu contra nós. Aí ele lembra também que quando Moisés conduzia o povo pelo Egito, pela rebeldia do povo, certa vez Deus com a sua ira abriu a terra e engoliu vivo a muitos daqueles rebeldes. Mas ele se refere ao povo que poderia tê-lo engolido, ou seja, tragado a sua vida, por conta que Davi sofreu muitas perseguições, ele teve muitas lutas, mas ele venceu todas elas, porque ele foi em nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que Davi, ele enfrentou primeiramente o gigante Golias. Nós vemos aqui em 1 Samuel, capítulo 17, no verso 36, ele diz assim: o teu servo, ele se apresentando a Saul, porque os exércitos iam contra os filisteus, mas davam de cara lá com o seu gigante. O líder era um gigante chamado Golias, que afrontava o povo, zombava do povo, dizia: pode vir que eu vou dar a carne de vocês para os urubus, para as aves do céu. E tipo como diz lá no Nordeste, na minha cidade, tirava onda mesmo com eles, né? Porque era muito forte, ele se valia da sua grandeza, da sua fortaleza física, né? Mas Davi disse: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Porque Davi, ele cuidava de ovelhas, ele era pastor de ovelhas e cuidava com um cuidado tão grande que ele matava leões e ursos para defender as suas ovelhas. Louvado seja Deus. E no verso 43 ele diz: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires com um pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele diz o 46: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu, as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ou seja, os irmãos dele acharam loucura, porque Davi era pequeno, era de baixa estatura. Davi era jovem ainda, não era um guerreiro como seus irmãos ainda.
que ele era mais novo, então eles achavam absurdo. E é assim mesmo, Deus trabalha no absurdo, Deus trabalha no improvável, Deus trabalha no impossível, porque é Ele que criou os céus e a terra e criou tudo, portanto Ele é que tem o comando sobre tudo. Isso é maravilhoso de pensar. Muitas vezes nós tememos ao homem, tememos a tantas situações e circunstâncias, mas esquecemos de ter temor, o verdadeiro temor, aquele que criou todas as coisas e nos formou no ventre de nossas mães. A Ele devemos o temor, a Ele devemos a reverência, a Ele devemos o louvor, a Ele, tudo vem dEle e tem que ser para Ele. Louvado seja Deus. E Davi ainda enfrentou situações quando fugiu de Saul, porque Saul, ao mesmo tempo que tivera Davi como uma bênção para a sua vida, porque atormentado por um espírito maligno, Davi era chamado para tocar sua harpa para ele, e o espírito mau saía, parava de o atormentar, e ele assim chamava a Davi todas as vezes que precisava. Davi era uma bênção na vida dele. Mas quando ele soube que Davi havia sido ungido por Deus para ser rei em seu lugar, a fúria dele se acendeu e ele passou a perseguir a Davi com fúria, querendo matá-lo, passar por cima do querer de Deus, porque era a vontade de Deus, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, mas foi escolhido pelo povo. O povo olhava as nações vizinhas e viam que elas tinham um rei, e eles eram julgados por juízes, e eles disseram, o povo disse, eu quero um rei, e escolheram a Saul. Mas Saul até que agradava a Deus no começo, mas depois transgrediu, e aí tentou contra Deus, desobedecendo, e Deus então disse a Samuel, vai ungir, porque agora o rei será eu que escolherei, e escolheu a Davi, ainda jovem, ainda moço, no meio das ovelhas do campo, desprezado pela sua família, pelos seus irmãos, mas Deus via, porque como disse a Samuel, Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê por fora, mas Deus vê por dentro. Deus vê o seu interior, Deus vê o seu pensamento, Deus vê a sua intenção, Deus vê o seu desejo, Deus sabe o que você precisa, e Deus quer exaltar a sua vida, assim como Ele fez com Davi, tirou de trás das ovelhas do campo, desprezado, para colocar no lugar de honra, ou seja, no lugar de rei de uma nação. Glória a Deus. Deus é Deus de maravilhas, de milagres, de providência. E ele diz aqui no verso 6, aliás, no verso 4, as águas nos teriam submergido. Nós vemos aqui no livro de Isaías 43, que ele diz assim, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, Deus, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Glória a Deus. Dei o Egito por teu resgate. Aleluia. Deus, Ele cuidou e cuida do seu povo. E como já expliquei em outros salmos, nós somos a Israel de Deus hoje. Quando se fala, eu te chamei Israel, eu te escolhi, é você, somos povo de Deus. E se você se sente povo de Deus, é com você que Deus está falando. Deus está dizendo que cuida de você, que cuida daqueles que te afligem, cuida daqueles que te fazem o mal, que tentam tragar a tua vida, que tentam tirar a tua paz, que tentam colocar você para baixo. Deus também trata com eles. Louvado seja Deus. E Ele te dá a vitória, porque Ele é fiel. Então Davi, fugindo de Saul, várias situações, ele foi livrado pela intervenção de Deus. Saul armava emboscadas, ia procurando saber onde estava ele escondido e ia para matá-lo. E Davi teve a oportunidade umas 2 vezes de matá-lo, mas não matou, porque lembrou-se que ele era ungido de Deus e não se toca naquele que Deus escolhe, naquele que Deus unge. Ele era constituído, porque Deus deu o direito ao povo de escolher, mas Deus aceitou a escolha do povo. Então,
teria também sido ungido por Deus. Foi ungido por Deus, porém na escolha do povo. E Davi sabia que ninguém pode tocar naquele a quem Deus constitui. E ele foi constituído rei com a permissão de Deus. Então Davi não queria matar aquele ungido. Louvado seja Deus. Mas outras vezes ele fugiu. Uma vez Saul deu uma dor de barriga e teve que entrar numa caverna para fazer a sua necessidade. E ali estava Davi com seus homens bem próximo naquela caverna e ele não viu. E ali Davi tirou um pedacinho da sua veste e mostrou para ele quando ele já estava longe. Olha aqui, ó, eu tive você nas minhas mãos, mas eu não matei, porque guarde-me o Senhor de tocar no ungido dele. E ele ainda assim queria matá-lo. Mas outras ocasiões ele correu para matar com seus homens, seus exércitos, para matar a Davi. E quando ele estava próximo a Davi, já para invadir o local e lutar contra Davi e os seus homens, chega um mensageiro: olha, estão invadindo as terras, precisamos ir para lá correndo. E ele saiu correndo. Então Deus, ele tem estratégias. Deus, ele tem as suas formas de trabalhar para nos livrar. O importante é saber que Deus é aquele que vê tudo. Eu e você não vê um palmo à frente do nariz, não sabemos o que vem contra nós. Quantas vezes Deus tem nos livrado de coisas que nem mesmo nós sabemos, não vemos. E muitas vezes nós passamos por alguma situação difícil e reclamamos com Deus. Porque o Senhor deixou passar por isso? Mas muitas vezes acontece um mal na nossa vida, o que é mal aos nossos olhos, para nos livrar de um mal muito maior. Esse é o amor de Deus. Essa é a provisão de Deus. Essa é a estratégia de Deus. Esse é o cuidado de Deus para conosco. Isso é maravilhoso. Eu já contei uma história uma vez, num dos salmos lá atrás, mas eu vou repetir. Porque nós oramos a Deus e dizemos: livrai-nos do mal. Que mal é esse? Livra-nos do mal. Nós nem vemos o mal. Livra-nos do mal do mundo, do mal do maligno e livra-nos do mal de nós mesmos. Porque às vezes queremos coisas achando que é bom para nós, mas é ruim, porque lá na frente tem laços, lá na frente tem perigo, lá na frente tem destruição. E Deus, com a sua misericórdia, nos livra, permitindo alguma coisa para não cairmos em outra pior lá na frente. Ele provê o cuidado para nós. Então a história é a do homem de um vilarejo, onde um sábio tinha um filho único. E ali chegou para ele a oferta de um cavalo muito bom, um cavalo caríssimo e raro, mas por um preço muito baixo, que alguém precisava se livrar daquele cavalo. E ele comprou. E o pessoal do vilarejo veio até a ele e disse: oh, que sorte a sua! Um cavalo desses por um preço tão baixo. O senhor é um homem de sorte. E o sábio disse: sorte ou azar, o tempo dirá. E mais à frente aconteceu que o seu filho viu o cavalo e disse: meu pai, eu quero experimentar, vou montar esse cavalo maravilhoso. E saiu a cavalgar, e o cavalo o derrubou e ele quebrou as duas pernas. E voltaram. O povo do vilarejo viram seu filho com as duas pernas enfaixadas em cima da cama, gemendo de dor, e disseram: que azar o seu. Comprou um cavalo tão bom por um preço tão bom, mas veio lhe trazer esse desastre. E o homem sábio lhe disse: sorte ou azar, só o tempo dirá. E logo passaram-se algum tempo, veio a guerra, e foram convocados todos os jovens da redondeza. E todos os filhos jovens daquele povo do vilarejo foram levados para a guerra. E aí vem o povo. Que sorte a sua! O seu filho, por estar com as pernas quebradas, não foi para a guerra como o nosso. E ele disse: sorte ou azar, só o tempo dirá. Logo após a notícia de muitas mortes. Então, é uma frase judaica que eu gosto muito. Por trás de toda aparente escuridão, há sempre uma grande luz a ser revelada.
Então, por trás daquilo que nos parece uma escuridão, pode ter um milagre de Deus por trás disso. Pode ter uma bênção escondida atrás da dificuldade. Portanto, cabe a nós ter a confiança, manter a nossa confiança no Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. É nas mãos dele que devemos colocar a nossa confiança. Como disse o salmista, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido destruídos, aleluia. E Davi tinha essa certeza, ele poderia ter sido destruído muitas vezes se a mão do Senhor não estivesse com ele, aleluia. E aí ele continua dizendo: como um pássaro do laço do passarinheiro, quebrou-se o laço e nos vimos livres, né? Porque o Senhor livrou. E nós vemos no Salmo 91 e o verso 3, ele diz: ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ou seja, do laço do passarinheiro são as armadilhas que são colocadas para nos derrubar. O inimigo das nossas almas, o nosso adversário, ele quantas vezes coloca armadilhas e nós, com a nossa ingenuidade, caímos no laço. Ou seja, armadilhas, iscas para nos atrair. O apóstolo Paulo diz que nós caímos em concupiscência, em pecado, porque somos engodados pelo nosso desejo. Nós somos atraídos, porque coloca-se uma isca ali e a gente vai sem prestar atenção, sem comunicar a Deus, sem perguntar: será que eu devo? Será que isso é para mim? Isso é uma bênção na minha vida ou é uma maldição? E aí colocamos o pé e somos enlaçados, mas só o Senhor livra, só o Senhor quebra os laços. Por isso precisamos estar entregando a nossa vida a Ele a todo momento. E da peste perniciosa, que são as doenças graves, são as pragas, é a destruição, é a calamidade. São tudo aquilo que vem para destruir a nossa vida. É o Senhor que nos livra. Se nós pudéssemos enxergar com os nossos olhos espirituais quantos e quantos livramentos Deus já deu a você, já deu a mim. Quantas vezes e nós nem vimos, nós nem sabemos, porque não temos esse conhecimento. Quantas vezes alguém pensou em matar-te e você passou o ônibus e você pegou, e aquela pessoa que vinha atrás para assaltar, para matar, você nem viu. Quantas vezes tantas coisas poderiam nos acontecer, doenças contagiosas pegaram-se a nossa roupa e Deus não permitiu que assolasse o nosso corpo. Quantos e quantos livramentos. Se eu e você estamos vivos até hoje, em plena pandemia, 2021, já 3 anos de pandemia, eu, por exemplo, estou aqui a salvo. Até aqui, o Senhor tem me ajudado, tem me livrado, tem preservado a minha vida. E se você está ouvindo esse áudio, este salmo, essa meditação, essa reflexão, é porque o Senhor tem preservado a sua vida e é porque Ele tem um plano na sua vida para executar. É porque Ele está cuidando de você, é porque Ele está provendo a sua vida, é porque Ele está cuidando, está com as suas mãos estendidas sobre você. É por isso que eu e você estamos aqui. E Ele disse, terminando o salmo: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor tenha a prioridade em nossa vida. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Que servir a Deus seja o nosso prazer. Que atentar para a sua palavra seja o nosso hábito saudável, meditar na palavra de Deus. É por isso que Deus colocou no meu coração esse propósito do Salmo, essa proposta com Deus, que é o nome do canal. Proposta com Deus, uma proposta onde nos comprometemos a ler os salmos em 150 dias, um salmo por dia. Nós vamos meditando e refletindo, porque com certeza em cada salmo tem um aprendizado, tem uma palavra de conforto, tem um ensinamento para a nossa vida. Nós só precisamos atentar para isso e aplicar em nossas vidas, e Deus assim vai cuidando de nós, vai continuando livrando-nos, protegendo-nos, libertando-nos, porque Ele é o nosso libertador. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus continue cuidando da sua vida, continue provendo a sua necessidade, mas que você consiga se lembrar a todos os dias que Deus é a fonte de todas as bênçãos que vêm sobre nós.
desde a vida, o respirar, o dormir, o acordar, o alimentar, todos os livramentos, todas as bênçãos. Como diz o hino da harpa, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Medita nas obras do Senhor, medita nas bênçãos do Senhor e assim que Ele fortaleça o seu coração e te dê aquilo que você está esperando, porque vale mais um dia na presença do Senhor do que uma vida inteira desperdiçada. Que a sua vida seja produtiva para a obra de Deus, para o reino de Deus, que Ele possa cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele traçou, que Ele planejou, porque todo o plano de Deus é bom. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Você está pensando algo bom para a sua vida? O pensamento de Deus é muito maior. Então confia no Senhor, entrega o seu caminho a Ele, toda a sua ansiedade coloque diante dEle, porque Ele tem cuidado de você a cada dia. Um beijo no seu coração, a minha gratidão e se você puder, compartilhe esse vídeo abençoando também a vida de alguém e vamos espalhar amor, vamos espalhar a palavra de Deus, vamos espalhar gratidão, espalhar a meditação, porque o salmista disse: a meditação do meu coração seja só de louvor a ti, Senhor. Louvado seja Deus, e a gente vai trabalhando para o reino de Deus, que Ele reine na sua vida, que Ele governe a sua vida, porque é Ele o Senhor da sua vida, o Criador Supremo. Ele sabe o que é melhor para você. Um beijo grande e a minha gratidão. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para fortalecer o nosso canal e a gente poder alcançar mais vidas a cada vez mais. Beijo, Deus te abençoe.